Fala tropa, beleza? Pêncio aqui, hoje é dia de amassar e pão. Mas hoje eu vim acompanhado. Eita porra! Simplesmente eu trouxe o Russão, o maior cafajeste de Mesquita. Fala, mestre. Fala, monstro, beleza? Vamos para mais um vídeo, cara. Pêncio, obrigado pelo convite e tô muito orgulhoso, hein, cara. O meu aluno já agora, porra, moleque, criando o canal aí, vamos que vamos, isso vai ficar muito maneiro, cara. Vamos apoiar, já se inscreva aí no canal do Pêncio também, deixa seu like. E o problema que a gente vai ter aqui para discutir é esse aqui, ó. Resolvendo o sistema, que ele deu o módulo de z menos 2 igual ao módulo de z mais 4, e a outra equação é o módulo de z menos 3 mais o módulo de z mais 3 igual a 10, onde o z seria complexo, encontramos como solução desse sistema. Tem as alternativas aqui para você poder marcar, tá? Bom, basicamente você tem algumas formas de resolver esse problema, sendo a mais comum, você fazer ali literalmente de forma braçal, você pegar o z complexo de forma genérica e chamá-lo, por exemplo, de A mais BI e ir desenvolvendo esses módulos aqui dentro do sistema. Eu vou deixar essa solução para o Pêncio apresentar para vocês, beleza? Mas eu vou aqui apresentar uma outra solução, uma outra forma de você pensar em cima desse problema aqui sem ser tão algébrico assim. Para isso, você tem que ter um pouco de conhecimento do que a gente chama de lugar geométrico. É legal você ter esse conhecimento porque se você sabe, você consegue resolver esse problema aqui de uma forma mais tranquila. E eu vou fazer uma breve apresentação do que seria isso aqui, tá? Que eu estou falando para vocês, beleza? Bom, então para a gente começar essa ideia, repare que nessa primeira equação que ele dá aqui no sistema, que é esse z menos 2 igual ao z mais 4, quando você olha para esse módulo de z menos 2, a ideia que a gente tem disso daqui, quando você está vendo lá em complexos, um módulo, basicamente ele é o comprimento do vetor, que vai representar aquele complexo lá no plano de Archan-Gauss. Então, exemplo, você tem aqui o seu planozinho de Archan-Gauss, coisa bonita, você tem o seu eixo real e você tem aqui em cima o seu eixo imaginário. Suponhamos que você tenha um certo complexo Z aqui, tá? Vou colocar o afixo dele aqui no primeiro quadrante. Olha que coisa legal. Então, eu teria um vetor que sairia da origem e vem até o afixo desse complexo aqui no plano de Archan-Gauss. Esse vetor nada mais, nada menos é do que o ρ ou o módulo desse complexo Z. Tudo bem? Então, ele é basicamente a distância da origem até aquele afixo do complexo Z no plano de Archan-Gauss. Agora, quando você está olhando para Z menos 2 dentro de um módulo, você ainda está olhando para um comprimento de um vetor, para uma distância, né? Só que essa distância, ela agora está se referindo a Z menos 2, o que basicamente é a distância desse complexo Z até o ponto de coordenadas 2 e 0, lá no plano de Archan-Gauss. Então, seria o equivalente a você olhar para isso aqui, ó, no plano de Archan-Gauss, tá? Eu vou marcar aqui o ponto 2 e 0, beleza? Vou botar aqui, ó, mais ou menos por aqui, tá? Seria o ponto de coordenada real 2 e coordenada imaginária 0, tá? E aí você teria um certo complexo Z. Como ele está genérico, a gente não sabe basicamente onde estaria esse complexo. Então, suponhamos que eu teria esse complexo, por exemplo, por aqui, ó. Vou botar o afixo desse complexo Z aqui. Você concorda que o módulo de Z até aquele ponto 2 e 0 seria exatamente o quê? Seria exatamente esse vetor aqui, né? Olha que interessante. Esse vetor, né? Esse comprimento, essa distância de Z até aquele ponto. E aí, se você for olhar... Corta aí. E aí, se você for olhar no problema, né, você tem o outro lado aqui também, que é o módulo de Z mais 4, é uma ideia similar ao que a gente acabou de falar. Seria a distância do ponto Z até o ponto lá no plano de Archan-Gauss com coordenadas menos 4 e 0. Então, basicamente, ó, eu poderia marcar esse cara, por exemplo, aqui, ó. Vamos marcar mais ou menos o menos 4 e 0 aqui, ó. Menos 4 e 0 aqui, beleza? E aí eu quero a distância lá para ele, ó, lá para o ponto Z, que é isso que está sendo apresentado lá no nosso sistema, na primeira equação do sistema. E aí o que o cara quer
exatamente, seria então essa distância em branco, que seria o módulo de Z para este ponto aqui, e a distância em verde, que seria o módulo de Z para este ponto aqui. O cara quer que sejam iguais essas duas distâncias. Então você está pegando dois pontos ali e você está querendo saber o conjunto de possíveis pontos que são equidistantes desses dois extremos. E aí, se você não aprendeu isso, quando você ouviu a falar sobre uma coisinha chamada mediatriz. Olha que legal. Se você pegar um segmento, vou botar aqui um segmento de reta que eu vou chamar de AB, pode ser? Ó, vou dizer que esse aqui é o segmento de reta AB. Pelo ponto médio dele, que eu vou chamar de M, passa uma reta perpendicular ao segmento AB, onde essa reta, passando pelo ponto médio de forma perpendicular, é chamada de reta mediatriz. Só que tem uma propriedade muito legal, que justamente é o lugar geométrico definido pela mediatriz. O que acontece? Se você pegar qualquer ponto sobre a reta mediatriz desse segmento de reta AB, esses pontos vão ser equidistantes dos extremos do segmento de reta. Então, por exemplo, se essa distância em vermelho for 7, desse ponto P aqui, ó, que está sobre a reta mediatriz, essa distância para cá também seria 7. Se você pegar uma outra distância aqui, por exemplo, essa em verde que eu vou colocar, se essa distância aqui for, sei lá, 3, deste mesmo ponto para o outro extremo do segmento, também vai ter que medir 3. Esse é o lugar geométrico definido pela reta mediatriz. Então veja que interessante. Vou nem apagar, vou deixar isso aqui. Agora que você entendeu isso, o que você quer no problema é literalmente uma reta mediatriz. Você quer que a distância do complexo arbitrário que ele colocou aqui para esses dois pontos sejam a mesma. Então o que você está tratando aqui é literalmente, você está buscando uma reta mediatriz. Deu para você entender? Ó, que legal! Bom, agora que você entendeu isso, a gente pode fazer o problema de forma muito simples, porque veja que legal. Você já descobriu os dois pontos que você vai querer determinar a sua reta mediatriz, que são os extremos do segmento. Então você descobriu que você tem o ponto 2 e 0 e o outro ponto do extremo do segmento é menos 4 e 0. Então com isso eu posso determinar o ponto médio deles, né? Vou chamar de M, por exemplo. Quem seria o ponto médio entre esses dois? Basta eu somar as coordenadas e dividir por 2. Então, como a coordenada em Y aqui está zerada, eu vou só olhar para a coordenada em X e vou ficar com o seguinte, ó, menos 4 somado com 2 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2, vou até botar a conta bonitinha aqui para você, ó, menos 4 somado com 2 dividido por 2. Isso aqui vai ser a coordenada em X, né? Então vai dar menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então aqui, ó, esse ponto médio ele vai ser menos 1 e 0. Beleza? Bom, com isso aqui, você entende que todos os complexos Z, eles vão ter que estar sobre o ponto médio desse segmento de reta, que a gente já descobriu. Então, todos os pontos em X, eles vão ter a coordenada real menos 1. Então, se o meu complexo Z ele for do tipo A mais BI, eu já sei que o A dele vai ter que ser menos 1. Então, o Z ele é menos 1 mais BI. Agora o nosso trabalho vai ser descobrir B. Para isso eu vou olhar para a segunda relação apresentada no sistema, que também é um lugar geométrico. Basta você observar que você está pegando de um mesmo ponto Z a distância para 3 e 0 e de um mesmo ponto Z a distância para menos 3 e 0, somando essas duas distâncias e está dando uma constante. Quem faz isso, cara? Que lugar geométrico é esse? É uma elipse. Porque você já aprendeu, né? Que legal, cara, que quando você olha lá para uma elipse, né? Se você pegar qualquer ponto aqui sobre a sua elipse, eu vou chamar de ponto P aqui, por exemplo, tá? Vou colocar aqui o eixo real dela. Ó, que legal, monstro. Se você pegar daqui, ó, desse ponto para cá, um dos focos, por exemplo, ó, e desse outro ponto para cá do outro foco, né? Se você pegar essa foco 1 e foco 2 aqui, se você pegar essa distância e somar com essa distância aqui, isso aqui tem que ser maior ou igual a 2A, no caso, que seria o comprimento do eixo, né? O eixo maior dela.
É sempre uma distância constante. Então, quem faz isso é uma elipse. Opa, então aqui nessa segunda equação, você está trabalhando com uma elipse. E, cara, o mais interessante é que ele já deu os pontos, ó, que você vai buscar a distância, né? Essa diferença, que são exatamente os pontos. Vou escrever aqui, ó. Você tem z, deixa eu colocar aqui embaixo, z menos 3, mais o módulo de z mais 3, ele diz que isso aqui dá 10, não é isso que estava lá? Cadê? Z menos 3, Z mais 3 igual a 10, exatamente. Então aqui você já tem os dois pontos, ó. O primeiro ponto é de Z a distância até 3 e 0, e o outro ponto é a distância de Z até menos 3 e 0. Que legal, esses dois aqui já vão ser os focos da nossa elipse. Olha que maravilha. E se você já tem os focos da nossa elipse, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a relação pitagórica dela, tá? Como ele está igualando isso aqui a 10, a gente já sabe que lá na relação da elipse é igualada a 2A, né? Então, com isso aqui, eu já sei que o valor de A tem que ser igual a 5, porque 2A está dando 10, logo A só pode valer 5. Então, se eu já substituir na relação pitagórica, o que a gente vai ter? Ó? Se eu fizer o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu sei que o A é 5, então aqui vai dar 25, né? Eu sei que o B é o que eu quero descobrir, e o C, nesse caso aqui, ele é 3, que é semidistância focal. Então, eu posso fazer um menos 9, que é 3 ao quadrado, igual a B ao quadrado. Daqui a gente descobre que o B, então, ele tem que ser igual a 4. Tudo bem? Com essa ideia do B sendo igual a 4, você já tem a sua elipse montada. Como é que fica aqui a equação da sua elipse? Ela vai ficar x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Poxa, que maneiro. Isso aqui o problema já morre. Por quê? Agora basta eu pegar o valor de x que a gente encontrou aqui em cima, ó, que seria esse menos 1, aquela coordenada ali do complexo real, e jogar aqui. O que eu vou achar para y quando o meu x vale menos 1? Então eu pego e jogo aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado sobre 25 mais y elevado ao quadrado sobre 16 igual a 1. Manipulo aqui rapidinho, então vai dar y ao quadrado sobre 16 é igual a 1 menos 1 sobre 25. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai dar y ao quadrado sobre 16, vai ser igual, aqui 25 menos 1 dá 24, então 24 sobre 25, beleza? Eu posso pegar aqui, ó, y ao quadrado, multiplica por 16 ambos os lados, vai ficar 16 vezes 24 sobre 25, né? Dá para simplificar alguma coisa aqui? Não dá para simplificar, mas dá para eu extrair uma raiz quadrada aqui, né? Se eu extrair uma raiz quadrada, ó, a gente vai ficar com y igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, o 24 a gente pode fazer 6 vezes 4, pode ser? Que aí sai 2 e fica 6, né? Então, vezes 2, raiz de 6, e a raiz de 25 é 5. Então, aqui a gente fica com mais ou menos, 4 vezes 2 dá 8, 8 raiz de 6 sobre 5. A possível solução para o sistema, vou colocar aqui em cima, seria Z1 igual a menos 1, que é o valor que a gente encontrou ali para a parte real, mais 8 raiz de 6 sobre 5, e vou chamar de Z2 a outra solução, que é menos 1 menos 8 raiz de 6 sobre 5. Seriam as duas possíveis soluções aí para o nosso sistema, encontrando aqui, ó, como eu mostrei para vocês, o gabarito aí seria a alternativa A. Tudo bem? Bom, essa foi a primeira forma de resolver, monstro. E agora eu convido ao Pêncio a apresentar a segunda forma de resolução para vocês. Pêncio, vai que vai, meu filho. Vai que é sua, garoto. Fui! Valeu, mestre, mas aqui vai ser o seguinte, rapaziada. Minha solução vai ser no braço, no pelo FC, tá ligado? E aí, cara, é o seguinte, como a gente quer um z complexo, eu posso escrever ele da forma que z seja igual a x mais yi, onde x vai ser a nossa parte real e y vai ser a nossa parte imaginária. E aí, como a gente tem duas equações e a gente vai fazer no braço, nada mais justo que a gente substituir esse x mais yi na primeira equação e também na segunda para a gente descobrir o valor de x e o valor de y. Então, substituindo o nosso z por x mais yi, a gente vai ter x mais yi menos 2 dentro do módulo, igual a x mais yi mais 4 também dentro do módulo. E aí, como a gente vai tirar esse módulo, eu vou separar a parte real da parte imaginária.
Então x e menos 2 vai ser a parte real e x e mais 4 vai ser a parte real também do outro módulo. Então x menos 2, parte real, yi, parte imaginária, igual a x mais 4, que é a parte real, mais yi, que vai ser a nossa parte imaginária. E aí, meu caro, óbvio que a gente vai calcular o módulo dessa trolha toda, né? Então vamos lá. Diretão aqui, o módulo vai ser a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Parte real do primeiro módulo é x menos 2, como a gente separou, e a parte imaginária vai ser o nosso y. Vamos repetir o mesmo processo para o segundo módulo, só que agora a nossa parte real é x mais 4. Corta raiz com raiz, a gente vai ter que x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a x mais 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Como tem y ao quadrado dos dois lados, a gente corta. Agora a gente fica com esses produtos notáveis banaizinhos aí, x menos 2 ao quadrado e x mais 4 ao quadrado. Basta saber produto notável e fatoração, pai, tranquilo. Esse x quadrado vai cortar com o x quadrado do outro lado. Aí a gente vai isolar quem tem x para um lado e quem é valor numérico para o outro, ficando 12x menos 12, ou seja, x igual a menos 1. Essa é a nossa solução para o nosso x, ou seja, z é igual a menos 1 mais yi. Então a gente vai descobrir o y agora na segunda equação. Essa parte que vai ser a mais chatinha do problema, até agora foi muito tranquilo. Então o módulo de z menos 3 mais o módulo de z mais 3 vai ser igual a 10. Informaçãozinha que o problema nos deu, agora a gente vai substituir esse z por x mais yi, só que o nosso x é menos 1. Então vai ficar menos 1 mais yi menos 3, tudo isso em módulo, mais menos 1 mais yi mais 3, tudo isso em módulo igual a 10. Fazendo as operaçõezinhas aí, né, meu cara, a gente vai ter o seguinte, menos 4 mais yi no primeiro módulo, mais 2 mais yi no segundo módulo, isso aí vai ser igual a 10. Calculando nosso módulo, a gente vai ter o seguinte, menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado na raiz do primeiro módulo, mais a raiz de 2 ao quadrado mais y ao quadrado no segundo módulo, tudo isso igual a 10. E aí, para nossa continha ficar mais fácil, eu vou isolar uma raiz de um lado da equação, porque a gente vai poder levar os dois lados ao quadrado e cortar as raízes. Isolando uma das raízes, a gente vai ter isso aí, levando os dois lados ao quadrado, vai cortar a raiz no primeiro membro, 16 mais y ao quadrado, e a gente faz aí um produto notável no segundo membro novamente. Como o y ao quadrado aparece dos dois lados, eu posso cortar. E aí, isolando essa raiz feia de um lado da equação, a gente vai ter o seguinte, 20 raiz de 4 mais y ao quadrado vai ser igual a 88. Obviamente, a gente vai passar esse 20 dividindo, né? E 88 dividindo por 20, a gente vai poder dividir por 4 em cima e embaixo, que vai dar a fração 22 sobre 5. Ou seja, nosso problema diminuiu muito, né? Raiz de 4 mais y ao quadrado vai ser igual a 22 sobre 5. A gente pode levar os dois lados ao quadrado, vai cortar a raiz, 4 mais y ao quadrado vai ser igual a 484 dividido por 25. A gente passa esse 4 para o outro lado subtraindo, e a gente vai ter que y ao quadrado no final disso tudo vai ser 484 menos 4 vezes 25, já fazendo MMC, tudo isso sobre 25. E aí, de cabeça, né, y vai ser igual a mais ou menos 8 raiz de 6 sobre 5. Então essa é a nossa parte imaginária e a nossa parte real é menos 1. Então a opção que tem essas alternativas é a opção A. Então é isso, rapaziada. Questão morta, questão matada, questão morrida. E não esquece de deixar nos comentários qual resolução você preferiu, a minha ou a do Russão. E se quiser mais vídeos resolvendo questões que podem cair no seu concurso ou também já caíram, como no exemplo da iPhone aí, se inscreve no meu canal eu.pense ou então no canal do Russão, Russão Mate, beleza? Valeu!